O primeiro ponto, a gente não analisa de um foco só. Né? As políticas públicas englobam, aliás, o Plano Nacional de Combate à Violência, ele se estrutura em 4 grandes eixos. Aquele que as pessoas identificam como o principal, e não é o repressivo. É aquela violência que já está instalada, aquele homem que já está agredindo e que já virou caso de polícia. Né? Esses são os processos criminais, às vezes as medidas protetivas, né? O homem é processado, o homem é colocado fora de casa, o homem eventualmente é preso. Mas isso, o copo já transbordou. O que a gente precisa fazer para que esse copo não transborde, sequer ele enche? E é o eixo da educação. Trabalho preventivo. Preventivo. A nossa geração, vocês me desculpem falar, nós perdemos a oportunidade de sermos educados num mundo que não seja machista. Perdemos. Hoje, por não termos essa educação, esse preparo, hoje nós temos esses índices altíssimos. Mas e se nós educarmos? Um dos eixos é a educação. O outro é a repressão. O outro é a assistência. É aquilo que as mulheres têm acesso no CREAS, no CRAS. É muitas vezes aquelas políticas públicas que nós enxergamos. E o quarto eixo é a garantia de direitos. Os direitos existentes na legislação do Brasil, oferecidos para as mulheres vítimas de violência, a teoria e a prática conseguem se abraçar? Não. É uma dificuldade muito grande que a gente tem. Muito grande. A Lei Maria da Penha, os estudiosos falam que é uma das 3 melhores do mundo. É uma Ferrari. Mas nós temos que parar de andar com essa Ferrari na estrada de chão. Porque aí a Ferrari e a carroça andam juntas. Como fazemos isso? Esse é o nosso desafio. Fazer que as políticas públicas, o que existe, que já é bom, seja efetivamente garantido para essas mulheres que sofrem. E aí nós fazemos uma cisão aqui. A educação é um trabalho que a gente faz com as secretarias de educação, secretarias de cultura, é uma das vertentes. Né? Inclusão, a própria Lei Diretriz e Base da Educação determina. É uma determinação que se trate da violência de uma forma geral, e da violência contra as mulheres nos currículos escolares, do ensino infantil, fundamental e médio. Isso é um desafio. Por quê? Porque temos que enfrentar aquela cultura de que em briga de marido e mulher... Não se mete a colher, mas se mete sim. Não é? Então, é um aspecto cultural. Então, esse é um enfrentamento. E aqui em Cachoeiro, especificamente... ano passado nós conseguimos uma evolução da matéria ser de uma forma de projetos levadas às escolas. A Secretaria Municipal elaborou planos, foi levado para as escolas e os professores tinham que fazer a devolutiva. Ou seja, eles tinham que repassar para a secretaria o que foi feito e como foi feito. A minha luta é que isso fique formalizado, integrado de uma forma no currículo escolar, de que independente se o professor é A, B ou C, a matéria já vem a fazer parte, ela tangencia o currículo. Então, isso é preparar as futuras gerações. Então, esse é o eixo principal que eu gasto, digamos assim, eu invisto muita energia para que a gente, nas gerações futuras, então eu estou falando de 10, 15 anos, tenhamos homens e mulheres, não estou falando exclusivamente de homens, com uma visão diferente do gênero feminino. Né? E isso é um desafio que a gente enfrenta e a nossa Lei de Diretrizes e Bases permite. Né? Mas trabalhamos também com a necessidade de que educadores também vistam essa camisa. Principalmente. É um desafio. A gente tem barreiras, né? Algumas mulheres professoras, por medo em certas localidades que são machistas, no interior. Como que eu vou levar essa temática para essa família? Então, ela tem um temor de próprio risco da integridade dela. Por sua vez, nós temos regiões urbanas em que esse temor
não existe. Apesar de haver sempre a possibilidade de um pai ou uma mãe ir lá tirar satisfação com essa educadora. Por que ela está falando de feminismo, né, nessa escola? Então, isso é um desafio. Por outro lado, se aquilo está presente no currículo, se aquilo está no livro, né, se o livro fala disso, sim, o professor não vai poder pular. Olha, esse capítulo nós vamos pular. Os alunos são espertos, a primeira coisa que eles falam, ó, professor, isso aqui o professor não deu. Então, é que isso seja incorporado. É uma luta que é enfrentada de várias formas, tá? E eu pelejo com a educação. Com certeza. Que é o remédio para o futuro. Com certeza, com certeza. Exatamente. Mas, Lucas, você está fazendo isso aqui em Cachoeiro. E nos outros municípios, e nos outros estados? Eu tento fazer isso em todos os municípios, nas reuniões. Então, são 23 municípios que eu me reúno, não com a frequência desejada, porque esse não é meu trabalho principal. Meu trabalho, a designação principal é atuar nos crimes contra a vida. Então, é um trabalho além daquilo que eu faço. E dentro da minha disponibilidade, eu me reúno com os municípios que compõem esse meu núcleo. E a Secretaria de Educação é convidado para todos. Eu não faço reunião sem a Secretaria de Educação. Alguns acham que é só a saúde e assistência que vão. Não, eu chamo a saúde, eu chamo a educação. E é a primeira que eu falo, e é o que eu me ressinto. Porque muitas vezes, por acharem que é uma reunião qualquer, manda alguém sem nenhum poder de decisão. Deveria estar o secretário ali, né, para ouvir, para vestir, né, a camisa. Mas em todos, eu não faço reunião em município que eu não chame e indique para o gestor da educação o protagonismo que ele tem. E ofereço projetos prontos, porque nós temos. O de Cachoeiro, e até já deixo um abraço para o meu eterno professor Paulo Arantes, foi um dos que participou, o Paulinho, e ele me entregou. Falou, olha, está aqui à disposição para replicar, ou seja, não é um abstrato, né? Eles não vão partir do zero. Está aqui, é entregue. E nós temos, às vezes, nos próprios municípios, iniciativas que são boas. Tem município que já trabalha a matéria e que talvez possa ser mais enriquecida com outros materiais. Então, não é uma... eu quero sair do abstrato, né? A gente luta... Não, existe concreto. O que nós podemos fazer? Está aqui, esse material existe.